Olá, amigo e colega do campo. Seja bem-vindo ao Ouro Fino Cast, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal. E você que está aí nos ouvindo, já sabe, né? Conhecimento não ocupa espaço. Por isso que a gente vai falar sobre um tema novo aqui, uma série nova sobre carrapatos, pessoal. Olha só, isso aí realmente causa até calafrios aí em muitos produtores, muitos veterinários aí, porque o assunto é importante aí. Então, vem com a gente aqui. Vamos aprender um pouquinho mais sobre carrapatos aí, e para isso, né, pessoal, nosso convidado de hoje, ele é professor da Universidade Federal de Goiás, então eu trago aí para vocês o professor Welber Lopes. Professor, obrigado por estar junto com a gente aqui de novo, viu? Oi, Bruno. Obrigado, eu que agradeço aí mais uma vez. Obrigado a você e um abração aí para todo mundo que está ouvindo aí o podcast. Muito bom. Então, já que esse tema aí tão importante, né, professor? Carrapatos dos bovinos, né? Como é que a gente pode definir isso aí, né, professor? E qual que é a percepção que os criadores têm em relação aos carrapatos, né? Ao problema com carrapatos? Bom, Bruno, basicamente a gente pode, assim, carrapatos são ectoparasitas, né, que acometem os bovinos e dão um grande prejuízo. Em relação à percepção dos produtores ao carrapato, isso aí vai ter um pouquinho de diferença. Óbvio que todos reconhecem que o carrapato é muito importante, tá? Isso é fato, ponto. Mas só que se a gente começar a subdividir, por exemplo, produtores de leite entre produtores de corte e até mesmo, por exemplo, o gado de corte no Rio Grande do Sul, quem é produtor de leite, de modo geral, e o pessoal do gado de corte no Rio Grande do Sul tem uma percepção para carrapato muito mais afinada, digamos assim, diferenciada comparado ao corte, de um modo geral, em relação ao Centro-Oeste. Então, a percepção, existe até um trabalho muito interessante da equipe do professor Romário, que fez assim, em mais de 1.000 fazendas, propriedades em Minas Gerais, para avaliar qual é a percepção do produtor em relação ao que é mais importante. E a maior parte deles falaram que o que é mais importante é o carrapato. É claro que o carrapato ele tem a sua importância sim, só que o produtor tem muito aquela relação de que o que é importante é aquilo que ele vê, e o carrapato de fato ele vê. Então ele vai sempre correlacionar o carrapato como o ectoparasito mais importante, com certeza, ou até mesmo em alguns casos como o parasito mais importante. Uhum. Eu acredito também que esteja muito relacionado a ele estar lá, né? Ainda mais quando a gente vai para o leite, que a pessoa vê aquelas vacas, né? Pelo menos 2 vezes por dia, né? A percepção aí fica bem pior, né? Mas nesse sentido aí, professor, já que a gente falou, né, da percepção, a gente podia falar um pouco da importância do impacto econômico, né, de ter ou não carrapatos na propriedade, de quando o problema está muito grave na propriedade, muitos carrapatos, muitos animais acometidos, né? Qual que é o impacto econômico disso aí, professor? Em relação aos valores, existe um artigo, um trabalho que o pessoal fez, que era do professor Luiz, que ele avaliou que no Brasil estima-se que perde aproximadamente 3,24 bilhões de dólares ao ano com os carrapatos, com perda de peso, com tudo embutido, tá? Então, em termos de prejuízo, ele é muito grande. A gente pode citar, na verdade, aí, prejuízo de forma direta, ou seja, pelo hematofagismo, então, carrapato de sangue. É claro que isso vai dar uma debilidade orgânica no animal. O animal morre por hematofagismo de carrapato? Sim, ele morre. Só que de maneira um pouco mais lenta, sabe? Porque na maior parte dos casos, a mortalidade vai acontecer antes ou anteceder pelas doenças transmitidas pelo carrapato. E esse é um aspecto muito importante quando a gente pensa em carrapato. Toda vez que a gente pensa em carrapato, a gente tem que correlacionar aos agentes causadores da tristeza parasitária bovina. A gente tem Babesia, Anaplasma, e mais recentemente também, em alguns casos onde existe a presença de Trypanosoma viridis. Então, a gente também que atua como co-infecção junto com esses outros hemoparasitos aí. Então, a mortalidade, na maior parte das vezes, pensando em carrapato, vai acontecer pela doença transmitida pelo carrapato. Ela vai anteceder. É como se o animal, para que vamos supor que ele não fosse acometido pela doença, ele vai definhando aos poucos e você consegue visualizar isso ao longo do tempo. Acontece que quando entra as doenças do complexo da tristeza parasitária bovina, o animal, antes de definhar, ele acaba vindo a óbito. Fora que nesse meio
nesse meio do caminho deve ter muita perda de produtividade também, né, professor? Com certeza tem bastante perda de produtividade, sim, em relação ao parasitismo por carrapato. Então, basicamente, além de ter o problema do carrapato em si, né, pelo que você comentou, a gente tem também o problema da transmissão, dele ser uma porta genital, um transmissor de doenças aí que podem, inclusive, ser até mais graves do que a própria presença do carrapato, né, professor? Existe alguma região, algumas regiões do Brasil onde eles são mais prevalentes, ou a gente pode esperar problema com carrapato em todas as regiões brasileiras? Em relação à pergunta anterior da produtividade, onde eu lembrei aqui, tem um trabalho que o professor Romero tem, ele cita que, na verdade, uma vaca com carrapato, durante a lactação, ela pode deixar de produzir 900 litros de leite ao longo da lactação dela. Tá? Ixi, é bem grave, é uma lactação ainda só, né? E aí, em relação à sua pergunta, onde que ele é mais prevalente? A gente tem condições para desenvolvimento de carrapato praticamente em todo o território nacional. Tem uma única região do Brasil que a gente não encontra carrapato, que fica lá no bico do Rio Grande do Sul, que é próximo a Santa Vitória do Palmar. Eu lembro na época que eu fazia muito estudo com o Dr. João Ricardo, a gente ia comprar bezerro livre de anaplase babésia lá naquela região. Tirando isso, Bruno, a gente pode subdividir basicamente de Rio Grande do Sul até mais ou menos Centro-Oeste. O que manda aqui nessas regiões? Óbvio que o carrapato precisa de temperatura e umidade, tá? A gente pega o Rio Grande do Sul, ele tem umidade praticamente o ano inteiro. Na região praticamente sudeste e centro-oeste, a gente tem concentração de chuva de um determinado período de ano, mais ou menos de outubro até abril, então é nessa época que tem mais carrapato. Entretanto, o que fala alto que o carrapato está ao longo do ano nessa região do sul até o centro-oeste é a temperatura. O que acontece? Óbvio que, por exemplo, você está no Rio Grande do Sul com raças extremamente europeias, você tem muito carrapato lá, não é pouco, é muito. Só que se você pegar ao longo do ano inteiro completo, se a gente conseguisse somar o número de carrapatos ao longo do ano, na região sudeste e centro-oeste, a gente consegue ter mais gerações de carrapato e, consequentemente, ele perdura por mais tempo. Então, depende do ponto de vista da tua pergunta. Se falar de intensidade, durante um certo momento, as raças europeias puras, elas vão ter muito mais carrapato. Mas ao longo de um ano inteiro, ou de uma estação de carrapato, digamos assim, as regiões onde tem temperaturas mais amenas, como quando a gente vai subir em direção à região centro-oeste, a gente tem mais carrapatos ao longo do ano. Acho que ficou claro o que eu quis dizer, né? É a questão das gerações dos carrapatos, é isso? Exatamente. Por exemplo, em regiões do sudeste ou do centro-oeste, a gente consegue ter até 5 gerações ao longo do ano. Enquanto que no Rio Grande do Sul, o que tem publicado são 3. Suspeitam-se de ter uma 4ª geração até, mas ainda precisa comprovar cientificamente. Então, o que acontece? Ao longo do ano, nós conseguimos ter mais gerações de carrapato, ou seja, a gente tem que tratar por mais tempo em regiões onde a temperatura é mais amena. Quem determina no fato das regiões mais à região sul ter menos gerações de carrapato, realmente são as temperaturas mais baixas que a gente tem aí a partir de abril e maio até agosto, setembro, dessas localizações do Brasil. Então, aí nesse sentido, professor, está correto afirmar então que quanto menos gerações, é mais difícil de controlar o problema, porque isso exige um tratamento mais prolongado? É isso ou não é muito por aí? E não é. Por exemplo, está certo quando você fala que quando você tem mais gerações, você tem que controlar por mais tempo, isso é fato, tá? Só que a gente não pode deixar de lado a situação à parte que é o Rio Grande do Sul. Porque o Rio Grande do Sul são gados europeus criados a pasto. Então, apesar de eles terem, digamos assim, menos gerações de carrapato, durante o momento em que eles têm carrapato, eles têm uma intensidade muito grande de carrapato sobre os animais. Então, por isso que eu digo que é e não é. Então, você, com certeza, às vezes aqui no centro-oeste ou no sudeste, eu vou ter que desprender de maior número de tratamentos para conseguir passar aquela estação de carrapato comparado possivelmente ao Rio Grande do Sul. Isso é verdade. Mas a intensidade de carrapato entre essas estações de carrapato entre centro-oeste, sudeste e sul,
elas podem ser equivalentes, ou às vezes no sul pode ser até mais superior, por conta do grau sanguíneo. Entendi. Então, são os ingredientes perfeitos aí para a gente ter um grande problema lá, principalmente mais na região sul, né, professor? E aí, assim, nesse sentido, né, daria para a gente comentar rapidinho do ciclo do carrapato, né? Por exemplo, quanto tempo dura a fase de vida livre, quanto tempo o carrapato dura no animal, enfim. Como que isso aí, esse sistema, ele é alimentado se a gente não entrar com um tratamento, né? Basicamente, o ciclo de vida do carrapato ele se resume em duas fases. A fase animal, que é a parasitária, e a fase ambiental, que é do pasto. O ciclo sobre o animal, ele praticamente não tem interferência do ambiente, tá? Então, ele não se prolonga, ele não se encurta na maioria dos casos. E a gente pode dizer que uma larva fêmea, quando sobe no animal, em 21 dias, mais ou menos, ela vai estar se desprendendo como jabuticaba teleógena. E, então, o que manda no ciclo de vida na fase parasitária são as condições do animal, tá? E por isso que a gente não tem tanta alternância de período. Agora, a fase ambiental é onde a gente pode ter mais espaçamento ou encurtamento da fase do ciclo de vida. Quem determina isso realmente são as condições ambientais e mais especificamente a temperatura ambiente, tá? Ou, obviamente, a temperatura do solo. Na fase de vida, digamos assim, pensando na jabuticaba, ela vai se desprender do animal, geralmente nas horas mais frescas do dia, geralmente até as 7, 8 horas da manhã, e depois essa teleógena, essa jabuticaba, fica percorrendo por 3 dias procurando um lugar protegido de abrigo. Geralmente é o talão, abaixo da gramínea, para proteger do sol, de condições adversas do ambiente. Aí, depois desses 3 dias, ela começa a repor. Em condições ideais de temperatura e umidade, que é o que? A estação chuvosa, o nosso verão, em aproximadamente 15 dias a fêmea termina de ovipor, e depois, em mais 15 dias, também nessas mesmas condições ideais, as larvas terminam de sair dos ovos. Então vão aí aproximadamente 30 dias, desde que ela se desprendeu. Depois a larva, ela precisa a larva quando sai do ovo, ela sai branca, de coloração branca, ela precisa enrijecer, que a gente chama de ego-esqueleto. Isso acontece em termos de hora, depois disso ela pega e sobe até o ápice da gramínea. A larva, ela só faz um movimento vertical, tá? No solo. E ela sobe também nas horas mais frescas, enquanto que a fêmea teleógena é que pode caminhar horizontalmente no pasto. Só que é uma distância muito curta, no máximo 1 metro de raio de onde ela se desprendeu. Enfim, a fêmea sobe na ponta da gramínea e basicamente ela acaba sendo capturada pelo bovino quando o bovino passa por ali. E aí a fêmea, ou a larva, perdão, a larva sobe no bovino e aí depois ela precisa crescer no corpo do bovino e ela cresce trocando de cutícula, de maneira muito semelhante como a cigarra faz quando a gente vê a cutícula dela abandonada. Ela faz isso tudo no corpo do bovino. E uma larva fêmea, ela completa seu ciclo de vida no bovino em aproximadamente 21 dias. Ou seja, depois de 21 dias, nós temos ali novas teleógenas ou jabuticabas se desprendendo do solo. Basicamente, é assim que acontece no ciclo de vida. Muito interessante, professor. E nesse sentido, tem, por exemplo, estou lá na minha propriedade, né? Vi um animal com um carrapato, né? Já preciso tratar. Existe diferença entre os graus de infestação? Existe diferença entre o tipo de tratamento por grau de infestação? Enfim, a gente podia comentar um pouco sobre isso? Sim. Uma coisa muito importante que você comentou aí, se existe diferença entre o grau de infestação. Existe sim. Nós fizemos um trabalho recentemente, até o próprio Ingo e o Lucas participaram desse trabalho e a gente publicou. Quanto maior a infestação dos animais, menor a eficácia do produto, tá? Então, interessante. O que isso quer dizer? Isso está comprovado cientificamente, publicado já em artigo internacional. Então, ou seja, assim, é realmente uma coisa que a gente conseguiu observar com o auxílio aí da Urufino, de vocês, do Ingo e do Lucas. Então, não adianta eu querer, por exemplo, fazer talvez o mesmo esquema de tratamento, ou se eu fizer um tratamento e o animal tiver um grau de infestação muito elevado, o produto vai responder menos sobre aquilo, tá? A hipótese para isso é quando a gente usa o produto de uso sistêmico,
é que, na verdade, quando você tem mais carrapatos, é como se um total de carrapatos ingerisse menos produto. E aí, consequentemente, ele não atingiria todos os carrapatos na quantidade X de ativo que conseguisse eliminar esses carrapatos. Então, parte dessa população acaba sobrevivendo. Tá? Isso não é uma questão de resistência, é uma questão epidemiológica em função do grau de infestação. Então, tem total reflexo no grau de infestação sobre a eficácia dos produtos. Agora, em relação nessa mesma pergunta, quando você fala assim, qual é o momento certo de tratar, né? O ideal é que você trate os animais quando você não está visualizando muitas jabuticabas, não está visualizando muitas teleógenas. É o mais difícil, né, professor? Porque é difícil, né? O pessoal geralmente enxerga as teleógenas, né? Sim. Eu comungo dessa vivência do pessoal, realmente, principalmente quando você lida com raças europeias, porque ele é muito comprido, é mais fácil de visualizar as teleógenas. Mas, infelizmente, esse é o período onde a gente pode obter menos sucesso. Quando o carrapato está em formato de teleógena, por exemplo, se a gente utilizar um produto de contato, é nesse estágio que o produto menos funciona, que seriam os produtos pulverizações. A teleógena tem uma quantidade de quitina muito mais elevada comparada aos estágios de fase de larva e ninfa. Então, consequentemente, é muito mais difícil para o produto penetrar ali na teleógena. Outro aspecto interessante que também tem é o que já existe comprovação científica, que é durante as últimas 24 horas da fêmea que ela se torna teleógena, ela acaba adquirindo o quê? Babésia. Então, ou seja, você vai estar, consequentemente, aumentando a proporção de babésia, das espécies de babésia, na tua população de carrapato. Isso pode, numa próxima geração de carrapato, as larvas delas virem acabar trazendo esses agentes patogênicos também, tá? Então, o ideal em se iniciar o esquema de controle é quando você tem que iniciar esse tratamento, quando você não avista um número elevado de teleógenas. Automaticamente, fazendo isso, você vai estar diminuindo o limiar de infestação do teu rebanho para tratar. E, consequentemente, você diminui a chance de ter problema em função da primeira resposta que eu dei a essa pergunta. Se você trata antes, você não deixa o grau de infestação aumentar. Consequentemente, você tem mais chance do teu produto responder em termos de eficácia bem melhor, de maneira bem mais eficiente. Muito bom, é por isso que o pessoal tem falado muito em controle estratégico, né, professor, dos carrapatos, né? E aí, nesse sentido, né, já pensando no controle, né, que você mencionou, não pode deixar ter muita teleógena, né? Mas, assim, eu sei que carrapato é um problema na minha propriedade, né? Nesse sentido, tem alguma época do ano que o controle é mais efetivo ou não? Realmente a gente tem que ir acompanhando o desenvolvimento e a infestação de carrapatos para delinear esse controle? Sim, tem sim. Isso tem uma época do ano que é mais fácil ou mais favorável, digamos assim. Talvez a palavra mais fácil não seja mais apropriada. Que época ideal que é essa aí, Bruno? É quando inicia a infestação de carrapato, uma nova estação de carrapato. Eu chamo de nova estação de carrapato. Que seria a primeira geração de carrapato. Que, por exemplo, óbvio que a gente não tem como fixar quando que ela inicia, mas só que, de um modo geral, ela inicia entre setembro e outubro nas regiões que começam a chover, basicamente nesse período, e que tem um inverno menos intenso, por exemplo, o Sudeste. No Sudeste, a tendência é que o mês que vem, às vezes, já começa a ter infestação de carrapato. Se a gente vir aqui mais para o Centro-Oeste, aqui começa a chover um pouquinho mais na frente. Começa a chover em outubro, então talvez novembro começa a aparecer aqui para a gente. Só que isso não é fixo. No ano passado, Bruno, para você ter uma ideia, aqui em Goiânia começou a chover em dezembro. Tá? Foi uma seca muito mais elevada, então o carrapato só foi aparecer em janeiro, basicamente. E no Rio Grande do Sul, geralmente, ele vem por volta de outubro, novembro. Essa época é a época mais favorável para você iniciar o seu controle estratégico. Tá? Porque a quantidade de carrapatos sobre o animal e sobre o ambiente, ela tende a estar menor. Então, você, às vezes, consegue em produtos que às vezes não tem, nem apresentam tanto 100% de eficácia, mas você consegue controlar, segurar as próximas gerações subsequentes. Duas coisas extremamente importantes. É a época do ano que você inicia o estratégico. Por exemplo, se você for querer implementar um controle estratégico lá no mês de maio, você está com muito carrapato, isso que quer dizer?
não é uma época favorável. Época de maio, aproximadamente, você vai ter a terceira, quarta geração, dependendo da região, e é uma época em que essas gerações elas vão sendo cumulativas no ambiente. A gente tem que pensar que é um fator multiplicador. Os carrapatos sobreviventes só vão aumentando dali até maio, por exemplo. E essa época é uma época em que você tende a ter um grau de infestação mais elevado. E às vezes aquele produto que você iniciou lá, ele apresentava 90% e você conseguiu controlar, você usa ele nessa época do ano, em maio, ele não dá o mesmo resultado. E às vezes você não consegue controlar o carrapato ali naquela situação. Eu só queria puxar mais um parênteses para não ficar muito extenso, senão também fica cansativo. Tranquilo, professor, a casa é sua aqui. Tão importante quanto quando você inicia, que é com a primeira geração, é o quê? É você determinar o retratamento desses animais. A gente vive numa situação, numa fase de suscetibilidade de produtos que a gente não deve, tá? Não deve fixar um dia de retratamento. A gente tem que retratar de maneira assistida, observando esses animais que seja uma vez por semana. A gente não deve retratar quando a gente tem que antecipar isso. O retratamento ele tem que acontecer quando a gente visualiza. Eu sei é difícil em animais com pelo longo, tá? Então, estou sendo hipócrita, mas realmente o sucesso do controle estratégico está nesses dois gargalos: início de tratamento e determinação do retratamento. Você tem que retratar quando você tem mais estágio de larva ou ninfa no visual do animal. Por quê, Bruno? Nós já fizemos estudos em que a gente retratava os animais com dias fixos de protocolo. Só que aqueles dias fixos, quando a gente estava retratando, tinha teleógena. Se tem teleógena, você não consegue cortar o ciclo de vida. Então, você vai fazer um tratamento estratégico dessa maneira, por exemplo, e se você não cortar o ciclo, a pessoa vai falar para você, não adiantou o controle estratégico. Então, isso é extremamente importante, esses dois pontos, esses dois aspectos aí, são os dois gargalos que eu visualizo para querer implementar e acompanhar o controle estratégico. Óbvio que você tem que idealizar um intervalo. Por exemplo, eu vou usar um fluazuron e pretendo retratar ele com 42 dias. Mas talvez no visual com 35 você já vai ter que reaplicar. Se você estiver reaplicando e tiver teleógena sobre os animais, o controle estratégico não vai surtir efeito, que seria, entre aspas, limpar ou diminuir a infestação das pastagens. E é justamente o contrário do que o pessoal quer, né? Todo mundo quer a receita do bolo, né, professor? A gente sabe que em muitas ocasiões isso aí não funciona, né? E é muito importante você ter comentado isso com a gente, né? Porque eu imagino que muito se fala, né, em resistência dos carrapatos, mas aí a pergunta que eu levanto aí é, será que é realmente resistência? Acredito que tenha mesmo alguma resistência, né? Mas será que é só isso? Ou não é, muitas vezes é um erro do controle estratégico e aí acaba caindo, a resistência acaba levando a culpa aqui sem ser culpa dela, né? Com certeza. Eu entendo o lado do produtor e de todo mundo que espera um protocolo fixo, porque na verdade, assim, a cultura de quem está no campo é de ter um protocolo fixo, ele tem que ter uma rotina pré-determinada. Ele é assim para reprodução, ele é assim para manejo sanitário. Mas, infelizmente, com o carrapato a gente não consegue agir dessa maneira. Infelizmente, não. Se você fizer errado no início, ele vai estourar ali na frente também, em abril, maio, com certeza. E eu sempre digo com relação à resistência, tudo é relacionado à resistência. Com certeza, ela está presente, não tem dúvida disso. E, na minha concepção, realmente, é um dos fatores primordiais. Só que uma coisa que a gente tem que levar em consideração, Bruno, é o seguinte: resistência ela não aparece do dia para a noite. Às vezes eu ouço muitas pessoas ou muitos proprietários falando assim, eu usei esse produto no ano passado e ele funcionou e agora não está funcionando. Ou eu usei esse produto há 5 meses atrás e ele funcionou e agora não está funcionando. Então tem algum fator epidemiológico que está refletindo, que seja no grau de infestação, ou que seja fatores ambientais que pode estar chovendo e fazendo alguma coisa, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Mas resistência é algo gradativo e aquilo que qual é o relato mais sensato de resistência que tem relação com resistência no campo? Quando você ouve assim, poxa, esse produto no início, há tantos anos atrás, ele dava um intervalo de 70 dias. Hoje ele está dando um intervalo de 30, mais ou menos. Isso é
relato inerente realmente, de fato, à resistência. Algo que vem mais gradativo. Algo repentino, começa a investigar outros fatores. Perfeito, perfeito. E aí, professor, você citou aí 2 fatores, né, que podem atrapalhar o controle estratégico dos carrapatos, né? Tem algum outro fator, alguns outros fatores que podem atrapalhar esse controle estratégico aí dos carrapatos, fora esses que a gente já conversou aqui? Sim. Quando a gente está lidando principalmente com produtos de uso tópico por ou pulverização, o efeito da chuva. Nós fizemos um trabalho aqui, o que a gente fez? A gente fez uma chuva simulada em bovinos tratados com fluazuron e outro grupo de bovinos tratados com fipronil por onça. E a gente pegou e dividiu 3 grupos, 3 grupos receberam fluazuron e 3 grupos do fipronil. E aí, um grupo a gente fazia a chuva simulada 4 horas depois de tratado, e outro grupo a gente fazia a chuva simulada 4 e 24 horas para tratamento. E o outro grupo sem chuva. O que acontece? O efeito residual do produto diminui. Então, se ele duraria normalmente em torno de 35 dias, esse efeito pode ser encurtado em aproximadamente até 14 dias, se ele receber chuva simulada, chuva natural, né, no caso. A gente fez a simulada. Então, sim, a chuva diminui o tempo de ação residual do produto. Ele dura por menos tempo. Aí até já me perguntaram, poxa, mas pode ter alguma situação que o produto dure menos que isso? Sim, se chover muito mais que isso, tá? A nossa chuva simulada é uma situação controlada e a gente expôs o animal a uma quantidade X de chuva. Então, realmente, a chuva interfere sim. Perfeito. E, obviamente, também a gente não pode esquecer também das falhas de aplicação, né, professora? Tanto quanto no puron, né, quanto no pulverização, etc. Né? Tem que ter muito cuidado aí nesse sentido, né? Com certeza, tem toda razão e bem lembrado, Bruno. E se a gente for ver em falha de aplicação, aí, se a gente for para a via pulverização, essa é a grande campeã de falhas, né, de aplicação. Eu sempre falo que aquilo que depende mais do ser humano é onde tem mais chance de dar errado. Então, aquilo que ele tem que pegar do frasco, misturar na água, homogeneizar direito e pulverizar numa pressão certa, no tempo certo, na quantia certa, dependendo do cansaço da mão de obra, poxa, você tem muito mais fatores que fazem ter falhas nesse tipo de tratamento, com certeza. Muito bom, professor. Acho que excelente. Acho que a gente amarrou o assunto, amarrou muitas pontas, né? Claro que é um assunto extenso aí, né? Mas já deu para perceber aí que deu para tirar muitos ensinamentos aí dessa nossa conversa. Queria te perguntar, né, para a gente finalizar aqui mais esse episódio do Ouro Finicast, você queria dar um recado final aí para a turma, uma dica de ouro, nesse sentido que possa amarrar esse assunto aí para a gente encerrar o episódio? E fala para o pessoal aí ficar bem atento, o negócio do carrapato realmente é um problema extremamente grande e eu falo que o pessoal da indústria ele faz um papel que não é o papel dela, mas ainda bem que ela está fazendo isso, que é, na verdade, assistir o produtor. Então, são vocês que estão lá na linha de frente com ele, realmente é muito importante o modo em que vocês acabam acompanhando e como acompanhando a questão do carrapato aí. E realmente se munirem aí de informações para passar, digamos assim, o conteúdo de maneira apropriada, tá? A questão não é se defender não, mas é entender e saber colocar os devidos pingos nos is. Isso aí, professor, a gente tem essa missão, realmente. Bom, queria agradecer, viu, professor, pela sua presença em mais esse episódio do Ouro Finicast. Acho que a gente conseguiu aprender muito, tirar lições valiosas aqui desse episódio para conseguir bater de frente com esse problema tão grave aí que é o carrapato nas propriedades brasileiras. Então, falou e disse aqui professor Welber Lopes da Universidade Federal de Goiás. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, viu? Eu que agradeço, Bruno, mais uma vez pela oportunidade, obrigado a todo mundo que está ouvindo e estamos juntos aí, tá? Um abração e até a próxima aí. Perfeito, viu, pessoal? E nunca se esqueçam, né? Conhecimento não ocupa espaço. Portanto, continue acompanhando aí o Ouro Finicast, né? Que tem episódios aí semanais. Toda quarta-feira tem novidade para vocês, viu? E claro, né? Também não deixe de acompanhar o Ouro Fino em Campo no canal Terra Viva, pessoal. Ele vai ao ar de
segunda a sexta-feira, no horário das 12h30, meio-dia e 30 e 8h20 da noite, horário de Brasília. Esse programa é apresentado pela espetacular Juliana Marques, trazendo sempre novidades aí, protocolos e programas que vão encaixar na sua propriedade, viu, pessoal? Então, dessa maneira aqui, a gente encerra mais esse episódio do Ouro Finicast. Espero que vocês tenham gostado e estamos abertos a sugestões. Podem usar nossos canais aí da Ouro Fino. A gente tem Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, enfim. Pode usar aí para elogiar ou dar alguma sugestão aí, ou alguma crítica construtiva também para o Ouro Finicast. Não tem problema, a gente está aí para fazer cada dia e cada programa melhor para vocês, tudo bem? Então, grande abraço, até a próxima. Tchau!